morte do Senhor Jesus numa cruz não foi um acidente, como pretendem alguns. Jesus não foi um revolucionário apanhado de surpresa pela traição dos seus amigos ou pelo poder dominante da sua época. Este texto, sobre o qual nós meditamos hoje, mostra que Jesus ele se entregou voluntariamente como o ponto alto de um plano de salvação. Um plano que Deus vinha tramando desde a eternidade. Se você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 15, você vai se deparar com uma promessa da parte de Deus, de que o descendente da mulher, haveria este descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, para pôr fim ao domínio do pecado sobre nós. Ao longo de todo o Antigo Testamento, você percebe Deus, por meio dos profetas, por meio de muitos tipos e figuras, Deus apontando para aquilo que ele haveria de fazer no Calvário, naquela sexta-feira assim chamada Santa, de que o Filho de Deus viria para morrer no meu e no seu lugar. Como diz, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 53, verso 4, que diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Bem, assim tantos outros textos que mostram que Deus tinha um plano de salvação através da morte do seu Filho. Jesus deu a sua vida. Ninguém a tomou. Ninguém a poderia tomá-la, pois Deus ele era, Deus ele é. O que ele fez voluntariamente. Apesar do temor da cruz, neste momento crucial da vida do Senhor Jesus, em que ele estava para ser entregue, apesar de temer o que a cruz representava, principalmente quanto à separação dele do Pai, Jesus permaneceu firme em cumprir a vontade do Pai. A sua palavra foi: Pai, que se cumpra a tua vontade e não a minha. Se não há outra maneira de se fazer isso, e Jesus sabia que não havia, então, cumpra-se a tua vontade. Porque Jesus sabia de quão perfeito, de quão amoroso e de quão maravilhoso era este plano. Plano para o qual ele voluntariamente escolheu pagar o preço. Considere, meu amigo, meu irmão, enquanto amor isto representa. Jesus, o Filho de Deus, sendo Deus, escolheu entregar-se, escolheu morrer, escolheu levar em nosso lugar todo o castigo, todas as penas do inferno que estavam destinados a mim e a você. Quanto amor isto representa! Em Deus nos entregar o seu Filho, em Deus humilhar-se, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, humilhar-se, fazer-se carne em semelhança de homens e ser obediente até a morte e morte de cruz. Ele fez isso por mim, eu que sou um pecador, eu que sou morto nos meus delitos e pecados, eu que sou absolutamente incapaz de me aproximar de Deus e de ter uma comunhão, um relacionamento com Deus se Ele mesmo não tomasse a iniciativa. Ele fez isso também por você. Ele fez isso por todos aqueles que, pela fé, recebem o seu Filho como seu Salvador, que sabem que não têm qualquer bem em si mesmo, que sabem que são indispostos e incapazes de agradar a Deus, que sabem que em si não existe justiça suficiente para alcançar o céu. Por todos aqueles que, pela fé, receberem o Senhor Jesus e compreenderem que o seu sacrifício foi feito em nosso lugar, Deus entregou o seu Filho para que nenhum de nós pereçamos. Creia nisso, tenha a vida eterna e seja animado, sabendo que não existe maior amor do que esse, do que Deus entregar o seu Filho por cada um de nós.